Entidades representativas da sociedade civil organizam para hoje e amanhã vários eventos para lembrar os 57 anos do golpe de 1964 que inaugurou a ditadura militar no Brasil. Nós vamos falar sobre o assunto agora com o professor Adroaldo José Silva Almeida, que é historiador, professor doutor de História do Brasil pela Universidade Fluminense, está conosco aqui ao vivo no programa. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Obrigado pelo convite. Sobretudo, parabenizo a TV Difusora e você em especial pelo fato de estarem abrindo espaço para uma discussão tão importante, ainda mais nos dias de hoje, sobre o que foi esse episódio, não somente do golpe, como também seus desdobramentos para a história do nosso país. Infelizmente, o nosso tempo é pequeno, professor, mas é importante que as pessoas... É importante revisitar a história com esse olhar ampliado, né? Ainda mais nesses tempos que vivemos. Nós temos, inclusive, uma data de hoje, que é um dia após acontecer um outro fato inédito, que no futuro, com certeza, será estudado, que é essa saída, que nunca aconteceu antes, né, imediatamente dos chefes das Forças Armadas do país. A mudança, por exemplo, de um ministro da Defesa, que também nunca tinha acontecido na história da República. Isso está acontecendo agora, mas é preciso a gente refletir sobre esses fatos com essa visão, não, professor? Sim, com certeza sim. Acho que vivemos períodos muito nebulosos e não é de agora. Eu acho que não é exagero dizer que nós estamos com uma república extremamente fragilizada e, embora a gente tenha algumas instituições que vêm atuando na preservação do Estado de Direito dentro desse país, mas aqui e acolá a gente observa ações diretamente ligadas ao Executivo Federal, diretamente ligadas à Presidência da República, no sentido de minimizar ou diminuir aí a ação dessas instituições que salvaguardam a democracia brasileira. Então, para a gente é muito apreensivo, inclusive, acompanhar as situações muito recentes dentro do nosso país, em especial nesses últimos 2 anos. Professor, o senhor fez, inclusive, a sua tese de doutorado exatamente sobre o comportamento das igrejas evangélicas, algumas delas, né? Esse trabalho que levou aí 4 anos para ser feito. E como é que foi, afinal de contas, como as igrejas evangélicas se comportaram durante a ditadura militar, professor? Bom, esse é um assunto muito importante, eu acho que está na ordem do dia, não à toa o livro vem sendo muito bem recebido nacionalmente, enfim, pelo seguinte, durante muito tempo se entendeu de que as igrejas evangélicas, elas tivessem tido comportamento avesso, ou estranho, afastado da política brasileira. Então, uma coisa é se envolver com a religião, com as questões internas de uma igreja, e outra coisa seria esse envolvimento direto com a política. E durante muito tempo isso se manteve dentro do senso douto, inclusive no próprio interior das universidades brasileiras. Durante meu período de investigação ao longo de 4 anos, inclusive sobre documentos expedidos pelas próprias igrejas, eu trato de 4 igrejas importantes dentro daquele período, em função do número de membros que tinham, que era a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Metodista e a Assembleia de Deus. É curioso o tanto que se envolveram com a política brasileira, em especial no apoio declarado, por vezes, aos governos militares. Envolvimento esse que, inclusive, foi aqui e acolá direto, compondo, inclusive, forças de repressão dentro do próprio governo ditatorial. Então, o livro, nesse sentido, serve também para a gente poder compreender não somente o contexto da ditadura brasileira, mas também de revisitar a partir do comportamento que essas igrejas tiveram ao longo do período, desde 63, um ano, portanto, anterior ao golpe de 64, ao longo das diversas fases que a ditadura militar teve ao longo desse período, até chegar em 1985. Então, quando a gente tem ali, em meados dos anos 80, uma inserção muito grande de evangélicos, inclusive dentro do cenário político nacional, ocupando cadeiras dentro do Congresso Nacional, ali na formação da Constituinte brasileira, a gente tem espantosamente diversos evangélicos ali presentes, e isso não ocorreria se não fosse pelo fato de terem se inserido gradualmente ali dentro do período da ditadura militar. Então, é curioso observar que, ao mesmo tempo que determinados
membros dessas igrejas pregavam o amor a Cristo, a conversão das pessoas a Deus, enfim, ao mesmo tempo estavam contribuindo no aparato de tortura, de repressão, denunciando, inclusive, membros de suas próprias igrejas para o aparelho repressor de Estado. Professor, como é que o senhor vê a importância de trabalho feito, por exemplo, pela Comissão Nacional da Verdade? A gente teve nesse período aí a estimativa de mais de 20 mil brasileiros, incluindo indígenas e camponeses, que foram exterminados entre os 434 mortos desaparecidos, reconhecidos aí pela Comissão Nacional da Verdade. 42 eram negros, 45 mulheres. Como é que o senhor observa esse trabalho da Comissão da Verdade, inclusive com a atuação aqui no Maranhão? Olha, é muito importante a tua pergunta, Adalberto, porque ao longo, desde o processo de anistia nesse país, em 79, quando se promulga a lei da anistia, nesse país que não deve ser confundida como uma lei de esquecimento, se trabalhou junto aos diversos governos para que se pudesse fazer uma reparação àqueles que foram perseguidos pelo governo militar. Então, é preciso primeiramente entender que quem foi vítima dentro desse processo ditatorial foram os torturados, foram os desaparecidos, foram os executados, e não o Estado. O Estado não foi vítima nisso. Então, é o primeiro ponto assim, importante nesse sentido. Desde 1985, com a redemocratização desse país, se avançou nesse ponto de fazer essa reparação, e a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o prosseguimento com a Dilma, nós tivemos a instalação dessas comissões no sentido, inclusive, de poder escutar aqueles que sobreviveram ao regime. Causa-me espanto em relação a como nós retrocedemos nesse ponto. Veja você que a Comissão da Verdade ela deixou de existir junto ao Ministério da Justiça a partir do governo Bolsonaro, e ela foi colocada, escanteada, para o Ministério da Mulher. Então, hoje ela está submetida à pasta da Damares Silva, que já demonstrou claramente que não tem interesse algum nisto. Veja só, a gente tem países vizinhos nossos aqui na América Latina que criaram, em função, inclusive, dos processos ditatoriais que ocorreram em seus respectivos países, criaram lugares de memória, não para celebrar a ditadura, mas para poder lembrar a sua população o que ocorreu durante períodos ditatoriais. Eu acho que o Museu Memorial de Direitos Humanos no Chile é um grande exemplo disso, assim como na Argentina, assim como o memorial na África do Sul a respeito do apartheid. São lugares de memória para que a gente possa se lembrar das questões que nos ocorreram, sobretudo no que diz respeito à ditadura. Veja só você que nós estávamos tendo a criação de um espaço desse, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, e desde o momento que o governo Bolsonaro assumiu, o presidente Bolsonaro assumiu o cargo no Executivo Federal, isso tem sido desmantelado dentro do Brasil, a ponto de, inclusive, não haver mais a possibilidade de termos, pelo menos não nesse governo, um memorial relacionado às pesquisas e lembranças sobre o período da ditadura militar nesse país. Ok. Obrigado, professor Adroaldo, pela entrevista aqui a Tudo Maranhão, pela TV Difusora. Eu que agradeço. Obrigado.